Que desamparado ele me deixou, sozinha não estou. Eu desfaço a mentira que a preocupação e o medo vem trazer, pois sobre mim não tem poder, meu protetor, que nunca, nunca me abandonou, não me deixou e não me deixará, ao meu lado está, meu protetor. Boa noite, amiga Jennifer, bem-vinda à nossa live. Que chique, lá do Canadá me assistindo. Tudo bem, minha amiga? Gente, boa noite, sejam bem-vindos. Tava morrendo de saudade desse momento, dessas lives, e graças a Deus hoje conseguimos parar um pouquinho para compartilhar algo do coração de Deus pra gente e uma experiência que eu vivi e que eu preciso compartilhar. Tô sumida, eu sei. A gente fez uma série de lives aqui de mães reais. Se você assistiu, tenho certeza que você foi abençoado, né? Abençoada, porque nem só mãe só assistiu, também teve homens assistindo a nossa live. Foi muito especial. Quem for chegando, gente, seja muito bem-vindo. Essa live é muito especial para mim, desafiador também, mas eu tava com saudades de fazer as lives e compartilhar as coisas que nos faz bem compartilhar. Principalmente, oi Marina! Gente, quem for chegando, seja muito bem-vindo, tá? Essa live é muito especial pra mim. Eu tô tremendo, vocês acreditam? Porque falar uma coisa assim tão pessoal, né? Mas também falar uma coisa relacionada a Deus, né? A Jesus. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? E eu tô muito feliz porque algumas pessoas me mandaram mensagem no direct me perguntando por que eu tô sumida, por que eu parei com as lives. Gente, vou explicar. Durante a pandemia eu estava parada de licença, né, maternidade. Aí veio a pandemia, eu tive que dar um tempo, né, no trabalho. Só que no meio do ano passado eu voltei a trabalhar. E aí a gente tá naquele negócio, trabalhar em casa, com criança, dona de casa, um monte de função ao mesmo tempo, então já sabe como é a loucura. Então um tempinho que me resta, já sabe, é aquele banho demorado que a gente quase não consegue, é lavar o cabelo de verdade, né? E dormir. Angélica, amiga, Roberta, sejam bem-vindas. Adorei, Robertinha, aqui assistindo a gente. Acho que é a primeira vez que você assiste uma live minha, né? Não sei, não lembro. Mas sejam muito bem-vindos. Então, tá explicado por que eu sumi, né? Mas Deus nos deu essa oportunidade de novo e eu tô muito feliz, né? E sem mais delongas, né? Tô muito feliz. O que a gente vai tratar aqui hoje, viu? Eu sabia que era a primeira vez. A cabeça ainda não tá tão ruim. Seja bem-vinda, Roberta. Na verdade, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é algo muito íntimo. Pouquíssimas pessoas ficaram sabendo sobre isso,
pouquíssimas. Talvez até dentro da minha família, 1 ou 2 só que sabem e vão ficar sabendo agora, junto com vocês que estão aqui comigo e quem vai assistir depois essa live, né? Quem não pode assistir aqui agora com a gente, né? Mas, Márcia, bem-vinda, tá? Fica à vontade. Gente, eu quero que essa live seja dinâmica, tá? Se vocês quiserem perguntar, comentar alguma coisa, quero que vocês fiquem bem à vontade, tá? Se quiser perguntar, quiser comentar, a gente vai falando para não ficar só eu aqui falando, né? Mas eu quero que vocês participem comigo, né? E se você, de acordo com a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, você lembrar de alguém, porque eu enfatizei muito isso, alguém precisa ouvir. Se você lembrar de alguém, tem um aviãozinho, você manda para essa pessoa e eu tenho certeza que Deus vai alcançar a vida dessa pessoa, né? Amém? Então, como eu estava explicando, nem todo mundo ficou sabendo sobre isso. No post eu falei que eu estava doente, mas eu fui alcançada pela cura, né? Então, esse é um motivo de alegria no meu coração, porque eu estava doente e hoje eu não me encontro mais doente, porque a graça de Deus me alcançou, né? Não sou merecedora, mas a graça é assim, de graça, né? E a descoberta da minha doença começou em 2019. Em 2019 foi quando eu ganhei a Helena. O By Universo entrou! Seja bem-vinda, Cris! Fique à vontade. Essa é uma amiga aqui de Rio das Ostras que o Papai do Céu me deu. E em 2019 a Helena nasceu. E com 3 meses mais ou menos da Helena ter nascido, que foi para mim uma experiência... Oi, Brian! Seja bem-vindo também, querido. Quando... Assim, todo o parto da Helena, no caso, foi muito tranquilo, né? Não tem relação ao parto, né? Porque foi bem diferente da Sofia e da Sara, né? Da Sofia eu fiquei praticamente 15 dias internada por conta da pressão. Da Sara quase que eu fui encontrar Jesus, ainda não estava na hora, né? E fiquei praticamente 30 dias internada. Da Helena foi totalmente diferente, né? Da Helena eu saí com 48 horas pós-parto. Foi uma experiência totalmente nova pra mim, né? Até às vezes eu ficava assim, ai meu Deus, será que tá tudo bem mesmo? Será que eu podia já estar em casa? Né? Mas graças a Deus correu tudo bem. Quando chegou os 3 meses da Helena, eu comecei a ter um comportamento estranho, né? Quem me conhece sabe que às vezes eu sou falante, às vezes não, mas eu sou falante, né? Eu sou simpática, né, no meu dia a dia. E quando eu comecei a observar que eu ficava mais na minha, tinha dificuldade... Oi, tia Cláudia! Seja bem-vinda! Fica à vontade, tá? Eu comecei a ter uns comportamentos bem diferentes do meu costume, né? De como eu sou. Comecei a ter um comportamento agressivo. Comecei a andar muito calada. Aqui, quem conhece mais a minha família, assim, mais pertinho, sabe que o meu marido às vezes faz umas brincadeiras, né, bobas e que acaba de implicância comigo e tal. Cris sabe muito bem disso. Os bem próximos, assim, sabe como meu marido é. De vez em quando eles fazem umas bobeiras. E ele fazia, eu olhava pra ele
nem dava muita confiança. E foi ali que eu comecei a ver que algumas coisas estavam acontecendo assim, não tão claros para mim, mas eu estava estranha. Meu leite começou a secar. E aí eu fiquei preocupada. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Poxa, eu tenho tanto leite, de repente meu leite começa a minguar. A Helena sugava o dia inteiro. E eu não estava conseguindo dar conta dela. Aí eu fui ao médico e conversei com a médica. Ela falou, você tá preocupada, tá ansiosa? Não, tô na minha, né? Até então não tinha me ligado do que estava acontecendo comigo, né? E quando foi no médico, ela deu mais orientações, eu fiquei mais atenta, mas não dei muita importância ao mesmo tempo, né? Achei que poderia ser uma coisa normal que estava acontecendo comigo, né? Acabei de ganhar um neném, o corpo sofre tantas alterações, né? Mas aí eu comecei a ter crise de ansiedade. E aí começou a ficar um pouco estreita a situação dentro da minha casa. Com 3 crianças, uma recém-nascida, totalmente dependente de mim, e eu comecei a querer ficar sozinha. Eu queria ficar no quarto o tempo todo, eu queria ficar na cama o tempo todo. E teve uma das crises que eu fui parar no hospital, porque a gente não sabia, né, de fato o que estava acontecendo. E eu cheguei no hospital, eles falaram, olha, fisicamente não tem nada, né? Sua cirurgia tá ok, não tem vazamento, não tem nada da sua cirurgia, não tem nada a ver. O que me parece é que você está tendo uma crise de ansiedade. E eu tomei um monte de remédio, voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, graças a Deus, nesse período a minha mãe, a Rosângela, estava morando comigo para me ajudar, né? E quando eu cheguei em casa, que eu deitei, eu tive outra crise de ansiedade. Nesse momento, que veio uma crise muito mais forte de ansiedade, eu, dentro de mim, pensei, por que eu não morri no parto? E ali eu olhei para minha mãe e falei isso. Minha mãe olhou para mim com aquele olhar de desespero e falou, filha, pelo amor de Deus, por que você está falando isso? E ali a minha ficha caiu, que eu realmente precisava de ajuda e que eu estava doente. E aí eu fui ao médico novamente e fui diagnosticada com depressão. Quando eu ouvi essa palavra depressão, eu fiquei em choque. Porque quem me conhece sabe que sou cristã, que frequento a igreja, que frequento célula, que participava do Ministério de Louvor e era tão envolvida com a igreja e não tem por que abrir mais, né, o que eu fazia dentro da igreja, mas por ser cristã, isso foi um choque, porque eu tinha um conceito de que depressão era falta de Deus, que depressão era frescura. Eu pensava assim. Até quando eu fui diagnosticada e comecei a me tratar, eu pedi perdão para uma pessoa da minha família porque eu falei isso para ela. Falei, isso aí é frescura, né? Pelo amor de Deus, né? E muitas das vezes eu pensei isso e pedi perdão para essa pessoa porque de fato eu vivi isso na minha pele, né? E não esperava jamais passar por isso, porque a gente entra em um monte de conflito porque a gente é crente, porque eu vou na igreja, porque eu vou numa célula, porque eu faço parte das coisas da igreja, como que eu posso estar em depressão, né? Mas aconteceu comigo. E aí eu comecei a tratar, comecei a tomar as medicações para me ajudar. Não foi, gente, nada fácil, nada fácil. Tanto para mim como mãe, como esposa e como dona de casa. Eu tive que me ausentar de tudo, né? Eu tinha uma célula na minha casa lá em Friburgo. Eu tive que
né, dar um tempo na célula, porque eu não estava bem, né, apesar de me fazer muito bem estar na célula, eu não pude mais continuar, né, participando da célula porque eu estava mal, né? E quando a gente está mal, a gente não consegue cuidar de ninguém, né, ajudar mais ninguém. A gente está precisando de ajuda no momento, né? E foi um tempo necessário para mim passar por isso. Não foi fácil, mesmo me sentindo muito mal, fraca. Muitas das vezes meu marido me arrastava para a igreja. E você vai tomar um banho, vai lavar essa cabeça, vai se animar e a gente vai para a igreja sim. Sua mãe vai me ajudar, você vai comigo para a igreja, nem que fique só para ficar sentada, mas você vai ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos traz vida, né? E só de eu estar lá me fazia bem, né? Ouvir a palavra de Deus, ouvir os louvores me fazia bem. Então, muitas das vezes eu agradeço a Deus pela vida do meu marido, da minha mãe, que me forçaram mesmo a ir à igreja e me ajudaram muito nesse processo, né? E eu me afastei de tudo, de todos, eu me ausentei de tudo, né? Só não tinha como me ausentar da minha família, né? Mas muitas das vezes isso passou na minha cabeça. Foi um tempo de luta aqui dentro. E muitas das vezes a gente está tão mal que a gente não consegue enxergar a solução para os nossos problemas, porque aqui tá só vendo problema, só doença. Então, não foi um tempo muito fácil, né? E em 2019, eu estava em Friburgo. Em 2020, em janeiro, por conta do trabalho do meu marido e o meu, nós fomos autorizados a vir para Rio das Ostras, onde eu estou morando hoje. E a gente chegou aqui em fevereiro. E em janeiro, mais ou menos, eu comecei a sentir que eu já estava um pouco mais animada, né? A medicação, não sei, já estava assim, conseguindo ficar no meio das pessoas, conseguia conversar, conseguia me relacionar. No início foi bem difícil, eu queria ficar sozinha, eu não queria visita, eu não queria sair de casa. Eu tinha um quintal lá em Friburgo, que era assim, tipo um L na casa. O quintal parecia um Lzinho assim, que era o espaço das crianças brincarem, andar de bicicleta, né? E eu nem ali eu ia, eu só ficava dentro da minha casa, na sala ou no quarto. Então, por muito tempo eu fiquei assim. Em janeiro, eu lembro que eu até fiz a festa de despedida lá em Friburgo, fiz a festa de aniversário das crianças, né, que elas fazem aniversário em janeiro. Eu fiz uma festa só e me senti muito bem. Era a minha despedida, eu ia vir para Rio das Ostras. E dali, num dia no culto, eu olhei pro meu marido e falei: amor, a gente vai para Rio das Ostras, mas eu creio no meu coração que lá vai ser a minha cura. Vai ser uma cidade nova, vai ser um tempo novo, vai ser tudo novo na nossa vida. E eu não vou ficar mais doente. E meu marido falou: amém. Então, chegamos aqui em Rio das Ostras em fevereiro. Logo na primeira semana, eu tive crise de ansiedade. Tive que tomar remédio para dormir. Já tinha um tempo que eu tomava, né, tarja preta para dormir, porque eu não conseguia dormir. E praticamente toda semana eu tinha crise, era horrível. Quando eu cheguei aqui em Rio das Ostras, em fevereiro, eu ainda tomava as medicações para dormir e do dia a dia para aumentar os níveis, né? Agora eu esqueci o termo. Para aumentar os meus níveis, para mim me sentir bem, né? E logo na primeira semana aqui em Rio das Ostras, a gente foi apresentado à Igreja Dignus Est.
É onde hoje a gente está sendo acompanhado e frequentando aqui em Rio das Ostras. E eu vim declarando isso, que aqui seria a minha cura. E um domingo, ainda não conhecia ninguém direito lá na DISO, como até agora também tô começando, né? Porque como a pandemia veio justamente no mês que eu cheguei aqui, a gente, né, ficou impossibilitado de ir à igreja e tal, as células acontecendo online, culto online, então a gente não teve muito convívio, né, com as pessoas. Mas a gente tinha o pessoal da célula que acompanhou a gente no início, então tem sido um tempo muito legal pra gente. E quando num domingo o pastor Celso liberou uma palavra profética aquele dia, falando que naquele culto muitas pessoas seriam curadas. E eu no meu coração só chorava e falava, eu creio, porque eu declarei antes de vir para Rio das Ostras que aqui seria a minha cura. E passou. Terminou o culto, fui para casa. E pensei comigo, eu vou parar de tomar remédio. Meu marido olhou para mim e falou, tem certeza, Vivian? A sua mãe não tá aqui para me ajudar. A gente tá sozinho aqui, a gente não conhece ninguém. Você tem certeza? Eu falei, certeza. Eu não tenho, mas eu tenho uma convicção que eu vou ficar bem. Mas eu falei, não, vou esperar mais um pouquinho pra mim ter uma convicção, né? E fomos dormir. E de madrugada, eu dormindo com meu marido e as crianças já dormindo, eu senti o meu corpo saindo de mim. Foi uma sensação boa e também foi inédito para mim, porque eu nunca tinha passado por uma experiência dessa. Eu senti literalmente o meu corpo saindo de mim. E eu entrava numa escuridão terrível, profunda. Eu não enxergava nada. E só preto. Para onde eu olhava era só escuridão. E de repente veio na minha direção uma pequena luz. Pequena. Mas parecia muito distante. E eu não me via. Era tudo escuro mesmo. Era preto. Eu não me via. E aquela luz pequenininha lá no fim, né? No fim do túnel, começou a chegar perto de mim. Chegando perto de mim, até que eu senti que era uma mão. E estendeu a mão para mim. E eu estiquei o meu braço e segurei aquela mão. Gente, eu falo isso com meu coração repleto de alegria e gratidão ao Senhor, porque naquele momento que eu senti aquela mão tocar na minha mão, eu senti o meu corpo todo pegar fogo. Eu senti esse braço aqui queimava, mas queimava muito. E só de lembrar, eu me emociono. E me puxava. Aquela mão me puxava para a luz. E quando eu senti que o meu corpo entrou na luz, eu acordei. Eu senti que meu corpo voltou, sabe? E quando eu acordei, eu acordei meu marido chorando e falei, amor. Aí ele, que foi, moço? Você tá passando mal? Eu, não, amor. Eu tive uma experiência linda com Deus. Eu tô curada, amor. Eu tô curada.
E ele falou, amém, amor, o que aconteceu? Conta pra mim. E eu contei pra ele, eu mesmo acordada, eu sentia o meu braço queimando. Amor, meu braço tá queimando, eu tô sentindo meu braço queimando. E ele, amém, amor, eu acredito, eu creio, você tá curada, eu acredito em você. E eu só sabia chorar e agradecer a Deus que eu senti isso no meu coração, de que realmente eu tinha sido curada. Não foi por causa da medicação, foi uma experiência com Deus. E naquele momento eu voltei a dormir, coisa que eu não conseguia tempos voltar a dormir. Quando eu acordava, eu ficava às vezes a noite toda. Às vezes eu não conseguia mais acordar, dormir. E via o dia clarear. E no outro dia era um estresse. E naquele dia, depois dessa experiência que eu tive com Deus, eu voltei a dormir. E, gente, eu vou falar para vocês de todo o meu coração. Eu sei que isso aconteceu ano passado. E por que agora que eu tô contando isso? Porque em dezembro, na virada do ano, eu compartilhei isso com a apóstola Márcia Daniela, lá na virada do ano em Teresópolis. E ela falou pra mim, filha, as pessoas precisam saber disso. E eu voltei pra Rio das Ostras com isso no coração, mas eu não sabia por onde começar. Eu às vezes ficava com medo de contar, porque ninguém sabia que eu estava doente, ninguém tinha noção do que estava acontecendo comigo. Eu falei, na hora certa eu falo. Eu contei para um ou outro, assim, mas não assim tão aberto. E eu acho que tem uma semana mais ou menos, quando eu marquei a live, eu tive um sonho e que eu contava isso para as pessoas. E eu só lembro que na hora que eu acordei, aquela voz gritando dentro de mim, alguém precisa ouvir. E eu atendi o chamado de compartilhar o que eu vivi com Deus, porque eu sei que, principalmente nesse período de pandemia, o que se mais tem falado é sobre a depressão. E eu acordei com esse sentimento, alguém precisa ouvir. Deus ainda faz milagres. Deus, ele não virou as costas pra gente. Às vezes parece que a gente tá sozinha, mas não. O hino que eu comecei a cantar aqui é da Rebeca Carvalho, meu protetor. E ele diz, eu desfaço a mentira de que desamparado ele me deixou. E isso é uma mentira do diabo que ele implanta na nossa mente, no nosso coração. Deus nunca nos abandonou. Nem, mas essa pandemia, nem em pandemia, nada. Em momento nenhum a gente ficou sozinho. Deus tem cuidado da gente. E eu vivi uma cura dentro da pandemia, onde mais se tem falado que as pessoas estão doentes, onde as pessoas têm falado, eu tô em depressão, fulano tá com depressão. Tem sido o nome mais falado. E eu vivi a experiência de um milagre. E desde aquele dia que eu vivi essa experiência, eu não tomo um remédio para dormir. Eu não tomo nenhum remédio para me fazer sentir bem comigo e com a minha família. E por isso, eu vim aqui hoje compartilhar com você, para te dizer mais uma vez, Deus ainda faz milagres. Em momento nenhum ele desamparou, ou esqueceu, ou virou as costas pra gente. Eu não sei quem vai ouvir, eu não sei quem precisa ouvir, mas eu quero te dizer que você não está sozinha.
que se você colocar a sua fé em ação, mesmo que você se sinta fraca, Deus vai te alcançar. Da mesma forma que me alcançou, eu creio que Ele também pode te alcançar e trazer cura. Talvez não seja a depressão, mas seja na sua alma, trazer cura à sua mente. Às vezes a gente está doente espiritualmente, doente por causa de nossa, tantas coisas que nos faz ficar doente, a falta de perdão, o rancor, o ressentimento, né, que nos faz ficar doente. E eu precisava e queria muito compartilhar isso, porque a gente não está sozinho. E eu precisava contar isso para você saber disso também. E quando o Espírito Santo falou isso para mim, alguém precisa ouvir, eu tenho certeza que você se lembrou de alguém, ou até mesmo você, né? Eu vi aqui que a Jennifer falou, eu precisava ouvir. A Marina disse também, eu precisava ouvir. E eu fico feliz, porque é só a confirmação de que a gente não tá sozinha nessa. E não tenha vergonha de reconhecer que você está doente e que precisa de ajuda. Eu reconheci, não foi fácil reconhecer, tive que quebrar o meu orgulho. Precisei tomar a medicação, sim, mas eu não deixei de acreditar no meu coração que Deus era por mim. Lutei muitas vezes contra o que o diabo tentou implantar na minha mente, porque, como eu disse, eu achava que a depressão só acontecia porque a pessoa não tinha Deus. E eu tinha e tenho Deus no coração. Então não era isso. E eu lutava contra esse pensamento o tempo todo. E hoje eu tô aqui para compartilhar isso com você, que eu fui alcançada pela boa mão de Deus, pela graça. Eu fui, de fato, aquele versículo que diz que Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua gloriosa luz. Lembrei desse versículo agora. E, de fato, eu vivi isso na real. Ele me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Então, eu precisava passar isso para você e te pedir mais uma vez. Tá vendo esse aviãozinho aqui embaixo da tua tela? Mande para alguém. Alguém precisa ouvir. Se Deus te deu a graça de estar aqui assistindo essa live ao vivo e você foi abençoado e foi alcançado pela palavra, que você passe isso adiante, porque realmente alguém precisa ouvir, né? E hoje eu tô bem, graças a Deus. Tenho um coração agradecido a Deus por ter passado por isso. Sei que todas as coisas cooperam para o bem, nada acontece por acaso. É verdade, Marina, nada acontece por acaso. E eu sei que se você está passando por isso, eu quero deixar e declarar sobre você a cura de Deus. Que a graça de Deus alcance a sua vida, o seu coração, a sua mente, o seu corpo. Que a cura do Senhor alcance você que está me ouvindo e me vendo, né? E eu tenho certeza que Deus vai fazer o que é necessário fazer. Eu sempre ouvi essa frase e sempre coloco em ação na minha vida, em tudo que eu faço. A fé é assim, você põe o pé e Deus coloca o chão. Então primeiro você faz e Deus depois vem e complementa, né? Então se você tá ouvindo isso, não deixe de compartilhar. E se você que tá assistindo aqui agora comigo também precisava ouvir isso, que Deus te abençoe e que a cura chegue na sua casa, na sua família
e que você seja abençoado e possa compartilhar os milagres que você também tem vivido diante de Deus. Eu até fiz uma enquete, né, no Story, perguntando quem já viveu o milagre. E muitas meninas me mandaram no direct, pedindo, conta o seu milagre para mim. E muitas me contaram milagres de todos os tipos, né? E você precisa também compartilhar, alguém precisa ouvir isso. Porque o Senhor, Ele quer que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas, né? Assim como eu entendi que eu não estava sozinha e que Ele estava comigo o tempo todo, e quando eu vivi a cura, foi a concretização do que Ele tinha já me falado, né? De que a gente não está sozinho. Então, hoje eu vou encerrar essa live com meu coração muito grato e tenho certeza que Deus falou ao seu coração, e espero que você compartilhe essa live e espero de todo o coração que você também compartilhe, tá? O milagre. É verdade, os meus milagrezinhos estão tudo lá em cima com o pai. A Marina falando que o milagre dela tá ali jogando videogame. A Marina teve um bebê prematuro, né, Marina? E hoje tá um homenzinho, né? E a gente precisa compartilhar os milagres que Deus tem feito na nossa vida. Muito obrigado por participar comigo dessa live. Tava morrendo de saudade disso. Muito obrigada por participar aqui comigo. Meninas, um beijo no coração. Jennifer, te amo, amiga. Se a gente não se vê aqui, a gente vai se ver no céu. Em nome de Jesus. Tá? Amo você. Amo cada pessoa que entrou aqui. Vocês têm um espaço no meu coração. Tá bom? E se precisar, estamos às ordens. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa noite, uma boa semana para vocês, que seja só o início da graça e da bênção de Deus na vida de vocês essa semana, tá bom? Um beijo, obrigada e compartilhem, alguém precisa ouvir, tá bom? Beijo, boa noite.